Então hoje nós estamos fazendo a aula 14. Então Essa só. é a última, né? É penúltima aula. Não vai dar mais uma? Vou dar mais uma aula, você não saber, vai ser uma aula sobre Young News. Que eu queria dar uma. Para quem nunca viu e está fazendo o curso, eu acho que seria bom terminar tendo um pouco de Young News. Apesar de que tem bastante curso de Young News no Professor Global, mas eu acho que uma aula vale a pena dar para colocar pelo menos como é a formulação e depois detalhes mais técnicos. A gente fez várias aulas sobre Young News em próprio curso de eletromagnetismo, e aí tem vários detalhes técnicos que a gente pode deixar para a pessoa consultar online, né? Mas assim, pelo menos uma aula estruturante na semana que vem eu vou dar. Pode ser que seja na quinta-feira também, eu vou ver. Bom, então, nós vamos terminar o que nós estamos discutindo, né? Eu deixei na aula passada uma série de referências também do Professor Global sobre cursos que a gente deu sobre formulações não lineares. Então, não vou ficar falando do que está bem ali. Não é digo que está bem feito, mas está bem discutido. A gente discutiu bastante, fez bastante aulas em 2 cursos de eletromagnetismo e num curso de verão, num curso de férias. Então, esse curso dele foi do ano passado, né? Foi do ano passado, de 2017, 2018, e a atividade de verão acho que foi 2016 ou 2015. Agora, eu estou colocando aqui nessas aulas, né, eu acho que desde a aula Algum deles 12. eu já estou em chinês. Ah, é? Já está passado para chinês? Existe uma questão, sabe, que eu estou falando aí para o pessoal vai reclamar, essas traduções, primeiro os serviços aí, dos algoritmos, não estão assim no nível como está a tradução escrita. Ah, sei. Porque essa tradução é o seguinte, vai da tua voz para a tradução. Ah, entendi. E aí que o algoritmo, às vezes, ele falha, dá para acompanhar, tá? Tem que ter boa vontade. Entendi. Então, a do português, quando botou em português, então você faz o que você está falando. E aí aparece a legenda? Daí a tradução para a legenda que é a dificuldade. Entendi. Da legenda para o chinês, espanhol, etc., daí já não tem mais problema. Entendi. Mas isso no desenvolvimento dos algoritmos sai dele. Entendi, sei. Então, o que é sempre melhor é ter a aula com um microfone. Ah, entendi. Que a voz fica mais limpa para a tradução. Talvez no curso de verão, assim, mas digamos, tem que ter uma boa vontade. Mas vou dizer, isso dá para ver bem lá, não vai. É que às vezes fica louco, sabe? Mas, por exemplo, você não pode assistir a aula em português, a aula original, como tem tido sempre no Professor Global. Não, tudo bem. Tem, então tá. Agora, ou seja, o cara que vai Daí assistir outra língua. você está assistindo a aula. Sei. Você está falando aqui, daí você quer com letreiro a tua aula, Tá. você pode ter a tua Então aula você tem com essa opção. letreiro. Entendi. Aula com legenda. Daí você quer que essa legenda seja em chinês, Entendi. você pode ter legenda em chinês. Entendi. Entendeu? Só que a legenda original é em português. Entendi. Interessante. Isso é a Amazon que está fazendo, né? Isso é a Amazon que está fazendo. Bom, então, a gente trabalhou... Ele botou uma de não linearidade, que escreveu né? já em chinês. Então a gente começou, acho que foi na aula 11, a gente começou, a aula 12, começou a falar da não linearidade de uma forma diferente. Ao invés de, nós tínhamos trabalhado Chern Simons em 3 dimensões, mas Chern Simons em 3 dimensões é linear. Então a gente viu que em 3 dimensões, né? Quer dizer, 3D, Chern Simons, né? Ela é linear nesse sentido aqui. A gente tem Maxwell, e aí aparece aqui o termo de Chern Simons. Aparece o dual do campo eletromagnético e aqui desse I0 JI. Então, a gente tem uma equação linear. Linear do campo eletromagnético, linear no dual do campo eletromagnético. Aí a gente vai fazer a mesma coisa com Chern Simons em 5 dimensões. Né? Nós trabalhamos aqui, nós tínhamos introduzido as chamadas formas de Chern-Pontryagin, né? Que são formas pares, né? F, o número par de F minis, né? E aí faz a redução de uma dimensão par para uma dimensão ímpar inferior e ganha o Chern Simons da dimensão ímpar. Em 5 dimensões, o Chern Simons adquiria essa forma aqui, mantinha o Maxwell, e aqui nós tínhamos o par. Na verdade, a gente tinha colocado 1 sobre M0 aqui, né? E 1 sobre M0, vou colocar assim.
E aí aqui tinha o parâmetro Psi, e aí aqui a gente tinha epsilon, mi, alfa, beta, delta, F, alfa, beta, F, gama, delta. Isso aqui igual a corrente. Não tinha essa JN. Então, basicamente, nós temos a parte de Maxwell linear, mas agora a não linearidade está aqui. Então, Chern-Simons em 5 dimensões já é não linear. Então, isso aí que a gente está querendo colocar como novidade em relação aos outros cursos, né? Não é uma novidade na literatura, porque Chern-Simons em 5 dimensões vem sendo estudado em conexão com supersimetria já há 2 anos, talvez há mais de 10 anos, né? Já tem bons trabalhos de uns russos, de uns finlandeses, tem uma série de trabalhos sobre Chern-Simons em 5 dimensões. Mas nós estamos tentando motivar no curso que não necessariamente a não linearidade, em geral, quando a gente introduz a eletrodinâmica não linear, a gente falou isso na outra aula passada, em aulas anteriores, nos outros cursos, que são efeitos de alguma física microscópica mais fundamental. Então a gente pode, como a gente tinha discutido Euler-Heisenberg, tinha discutido Bohr-Nifel, eletrodinâmica de Einstein-Hoffmann, eletrodinâmica logarítmica, exponencial, todas essas eletrodinâmicas vêm de alguma física mais fundamental, que pode ser alguma dimensão extra, pode ser supersimetria, pode ser efeito quântico da gravitação. Aqui a gente está fazendo uma coisa mais limpa. É a própria estrutura geométrica das teorias de Gauge, né, das teorias eletromagnéticas, que estão dando para nós essa não linearidade. Essa não linearidade aqui, ela é induzida a partir, né, daquela forma de Chern-Pontryagin, que é um invariante topológico. Então, vamos colocar a não linearidade aqui, ela é induzida de uma forma topológica, né? Não linearidade não é uma induzida por efeitos físicos mais fundamentais, mas é uma não linearidade induzida pela topologia. E aí o invariante topológico que está em jogo aqui é a chamada forma de Chern-Pontryagin. Então você classificaria 3 tipos de não linearidade, onde essa aqui, como é que chama? O retorno? A anisotropia. A anisotropia. E essa como é que chamaria de... Pode ser. Euler-Heisenberg. Euler-Heisenberg são não linearidades induzidas por efeitos quânticos virtuais, efeitos de polarização do vácuo, efeito de uma física mais fundamental. Esse é o caso de Euler-Heisenberg, é o caso de Euler, Einstein-Hoffmann, é o caso da eletrodinâmica logarítmica, eletrodinâmica exponencial, efeitos quânticos, efeitos quânticos ou efeitos virtuais, efeitos do vácuo. Então essas são eletrodinâmicas, onde você já tem, quer dizer, a não linearidade, ela é um efeito quântico que repercute nas equações de Maxwell. Então as equações de Maxwell recebem correções, né, de efeitos quânticos. É diferente daqui. Aqui nós não temos, vamos dizer, um efeito quântico. Aqui tudo é clássico, mas é um efeito de natureza topológica. Não é? Essa natureza topológica, exatamente. Agora, uma coisa que eu te pergunto, Zé, é o seguinte: como é que você contém as equações de Maxwell? Sim. Eu tenho 4 dimensões. Daí eu vou para 3 dimensões, em vez de ter x, y, z, eu tenho x e y. Mas daí você diz, não, 3 dimensões é outra história. Você tem uma outra eletromagnetismo, assim. Como é que você vê essa tua maneira de ver a diminuição de dimensão? Você naquela dimensão trazer uma nova física, característica da dimensão, ou você chegar e dizer, bom, eu estou diminuindo aqui um limite, fazendo assim, botando y, z igual a 0, e fazendo essa coisa. Então, na hora que eu vou estudar um grafeno, uma fenomenologia planar, que nunca é planar, não acredito que seja planar. Exatamente, não, é uma boa aproximação. É uma aproximação de terceira dimensão. Eu posso usar
E a noção que eu estou com um Cher Simon e não com um Maxwell, com Z quadrado, vai te dar um grafeno? Você tem duas posturas aí. Por exemplo, você está numa certa dimensão, nós estamos em 3 dimensões. Como a gente já tinha falado anteriormente, né? A gente já tinha feito lá até mais no início do curso. A gente formulou o eletromagnetismo de Maxwell diretamente em 3 dimensões, sem Jan Simons. E aí a gente se adaptou àquela dimensão. E a gente viu o campo elétrico é um vetor, o campo magnético é um pseudo-escalar. E aí a gente formula aquele eletromagnetismo. Agora, uma outra pergunta que você pode fazer é: será que o eletromagnetismo que eu faço em 3 dimensões, ele é uma herança do eletromagnetismo que eu tenho em 4 dimensões por uma redução dimensional? Então, se eu fizer uma redução dimensional do eletromagnetismo em 4 dimensões, será que eu obtenho exatamente o eletromagnetismo em 3 dimensões? Então, a resposta é não. 3 dimensões, por exemplo, tem o termo de Chern-Simons, faz parte do eletromagnetismo em 3 dimensões. Mas o termo de Chern-Simons em 3 dimensões não vem de uma teoria tipo Maxwell, nem de uma teoria de Chern-Simons em 4 dimensões. Em 4 dimensões nós não temos Chern-Simons. Então o Chern-Simons de 3 dimensões, ele é próprio de 3 dimensões, é característico de 3 dimensões. Então, o que você está falando é, se eu vou para uma dimensão mais baixa, eu tenho 2 posturas. Uma é a física inerente àquela dimensão. A outra é você obter a física daquela dimensão mais baixa proveniente de uma física de uma dimensão superior. Então você reduz uma física de uma dimensão mais alta para uma dimensão mais baixa. O que você ganha? Então é isso que a gente vai ver agora. A gente vai pegar. O que é o eletromagnetismo em 4 dimensões? O que é o eletromagnetismo em 5 dimensões? O que 4 dimensões pode herdar de 5 dimensões que 4 dimensões sozinho não teria? O eletromagnetismo em 4 dimensões, ele é restrito ao Maxwell. Né? Então você tem lá. O que a gente pode fazer é o que a gente fez nas aulas anteriores. A gente pode introduzir anisotropias. Então a gente pegou o Gambini-Pulling, pegamos a eletrodinâmica anisotrópica de Kerrfield-Shakir, mantínhamos o eletromagnetismo em 4 dimensões, mas introduzimos uma anisotropia. Agora não. Nós vamos chegar ao eletromagnetismo em 4 dimensões, que vai ter graus de liberdade extra, que não são graus de liberdade típicos das 4 dimensões. Eles vão ser herdados de 5 dimensões. É isso que a gente vai colocar. Então a tua pergunta é muito pertinente nesse sentido. Eu estou numa certa dimensão, eu vou usar todos os recursos, vamos dizer, geométricos, topológicos, né, e físicos que eu tenho naquela dimensão para montar a minha teoria eletromagnética naquela dimensão. Agora, eu posso também ter um outro ponto de vista. Eu posso dizer, não, eu vou partir de uma dimensão mais alta, onde eu posso ter mais elementos e vou reduzir para essa dimensão. Então, não necessariamente a física que eu reduzo coincide com a física que é inerente àquela dimensão. Você pode ter coisas diferentes. Então, a gente vai ver que é o caso de Chern-Simons, por exemplo. Certo? Bom, vamos seguir aqui a nossa convenção. A nossa... Qual é a física? Oi? Qual é a física? E qual é a melhor física? A melhor física é aquela dos experimentos. Talvez a gente vai fazer experimentos e vai ver, será que nesses experimentos a gente vai encontrar algum resíduo, né, algum efeito novo que possa justificar aquela dimensão mais alta ou não, né? Então você aí tem experimentos que você vai fazer. Por exemplo, Chern-Simons em 3 dimensões, na década de 90 foi muito movimentada toda a discussão da supercondutividade a altas temperaturas críticas, as cerâmicas supercondutoras, né? Para ver se Chern-Simons era realmente uma boa descrição para o eletromagnetismo de supercondutores planares. Então você começa a procurar efeitos físicos, né, que possam caracterizar para você aquela dimensão. Por exemplo, aqui, quando a gente reduzir Chern-Simons em 5 dimensões para uma teoria eletromagnética em 4 dimensões, o que nós vamos obter? Vamos ver. E aí, o que obtido de 5 dimensões poderia ser testado numa física no nosso mundo de 4 dimensões? Vamos falar sobre isso agora. Então, nós estamos adotando essa nomenclatura. Os índices aqui estão os índices de 5 dimensões. Nós variamos o espaço de Minkowski 5-dimensional de 1 até 4. Então, aqui nós vamos localizar o setor de Minkowski quadridimensional. Estou chamando de Michatel. Então, esse é o índice minkowskiano, né? 0, tempo, x, y, z.
E aqui uma dimensão extra, que a gente pode chamar de dimensão W, né? Chamar de dimensão Z pequena, dimensão Z grande. Não importa, vou chamar de uma dimensão extra aqui, vou chamar de uma dimensão x, y, Z, vou chamar de W. Então, essa dimensão aqui é a quarta dimensão espacial. Então, vou guardar. Então, tudo que está aqui, então, quer dizer, esses índices aqui respondem, né, pela simetria de Lorentz em 5 dimensões. Uma dimensão temporal, 4 dimensões espaciais. E esse aqui responde pelo grupo de Lorentz convencional, de uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. Mas um cara como Einstein, assim, perguntasse se você teria raio de luz de 5 dimensões, Se eu diria o quê? variante, etc., você diria que é o teu postulado. Então, não entendi muito bem a pergunta. Como é que você pode refazer se eu tiver? Você está com debia, feminia, tudo certo. Você está admitindo que tem uma invariância. Uma invariância em 5 dimensões. Isso, invariância de Lorentz em 5 dimensões. E daí você transpõe isso para isso é um postulado. Postulado da física de altas dimensões. Você imagina que você pode levar para as dimensões mais altas a invariância da velocidade da luz. Como fosse um pastorzinho de igreja, assim, acredito nisso. Na vida eterna. Tudo, em todas as dimensões vai isso. É atemporal. Então, aqui eu vou colocar a quarta componente espacial, nós vamos chamar de um campo escalar. Vamos chamar aqui de um campo escalar φ. Então, vamos pensar o seguinte: quando eu faço rotações no espaço de Minkowski quadridimensional, tudo que envolve T, X, Y, Z, os buchos de Lorentz, T com X, T com Y, T com Z, as rotações é só 3, plano XY, plano XZ, plano YZ. Então, aqui é o setor de Lorentz quadridimensional. Então, qualquer transformação que eu fizer nessas coordenadas, essa quarta coordenada é ortogonal a esse mundo, ela não faz sentido. Então, por isso que eu digo, essa grandeza aqui é um escalar do ponto de vista da física quadridimensional, mas ela não é um escalar do ponto de vista da física 5-dimensional. Quer dizer, uma transformação de Lorentz em 5 dimensões mistura tudo. Então, claro, mistura essa componente com essa componente. Imaginar que eu estou em 5 dimensões e que eu faça um boost ao longo do eixo, um boost na direção W. Então, nós teríamos CT' igual a gama CT menos beta x. Beta, lembrando, é V sobre C. Então, eu tenho um observador que esteja se movendo com velocidade V ao longo do eixo que está. Aí teria x' igual a x, y' igual a y, Z' igual a Z, e aí teria W' igual a gama W menos beta CT. Então, esse seria um boost, de um observador se movendo com velocidade V ao longo da direção W. Então, eu estou misturando T com W. Então, é claro, se eu fizer uma transformação de Lorentz nesse campo aqui, eu vou ter a zero linha igual a gama a zero menos beta a 4. E aí vai. Aí teria A1' igual a 1, quer dizer, o AX' igual a X, a Y' igual a Y, a Z' igual a Z, e teria o A4' igual a gama A4 menos beta a 0. Então, eu misturaria essa componente que eu estou chamando de φ, é como se eu tivesse φ' igual a gama φ menos beta a 0. Então, não é um escalar de 5 dimensões, porque um boost de Lorentz mistura a 0 com φ. Mas, do ponto de vista das transformações de Lorentz no mundo quadridimensional, esse campo fica intocado. Então, ele se comporta como um escalar de Lorentz do espaço quadridimensional, do espaço-tempo.
mais três-dimensional. Esse vento é uma velocidade. A velocidade relativa, a velocidade de movimento do observador que se desloca ao longo do eixo estável. Quinta dimensão. Quarta dimensão espacial. Então separou as dimensões, Isso. congelou as três Isso. e trabalhou só na última. Isso. Aí você vê que essas coisas se misturam. Então você está em uma dimensão, na verdade, sim, o tempo, Isso. certo? Só que essa uma está associada às outras três Isso. que estão congeladas. Exato. Então, congeladas. X e Z estão congeladas nesse tipo de transformação. Tá. Agora, você podia repetir, por que você isso aí tirou o fico no escalar? Tá, ficou congelado, porque se eu fizer qualquer transformação que misture T, X, Y, Z, ou rotações que misturem X, Y, Z, nenhuma dessas transformações vai tocar essa componente. Né? Você não vai mexer na componente W. Então, se você não mexe na componente W, você não mexe na componente 4, a componente dos vetores. Então, esse objeto não é um escalar do ponto de vista das 5 dimensões, mas é um escalar do ponto de vista das duas. É exatamente assim. Imagina que a gente tem assim, o eixo X, Y, Z. Vou pegar um exemplo bem próximo de nós. Espaço euclidiano tridimensional. Então, vamos dizer que eu pego um vetor A, que tenha componentes AX, AY e AZ. Se eu fizer uma rotação genérica no plano, aquela rotação que envolve os 3 ângulos de Euler, eu vou misturar X, Y e Z. Então, todas essas componentes se misturam por rotação. Mas se eu me restringir a rotações do plano, qualquer rotação que eu fizer no plano não toca o eixo Z. Então, a terceira componente desse vetor, ela é a componente de um vetor do ponto de vista do grupo SO3, quando eu faço rotações no espaço tridimensional. Mas se eu me restringir ao subgrupo SO2, de SO3, onde esse SO2 representa o conjunto de todas as transformações no plano XY, qualquer rotação que eu fizer no plano XY não altera o Z. Então, esse objeto aqui é um escalar segundo SO2, mas segundo SO3 ele não é um escalar, porque ele pode se misturar. Se eu fizer uma rotação no plano YZ, eu vou misturar a Y com a Z. Se eu fizer uma rotação no plano ZX, eu vou misturar a Z com a X. Agora, se eu fizer uma rotação no plano XY, o AZ fica tocado. Então, qualquer rotação de SO2 no plano deixa essa componente intocada. Então, ela não sente as rotações no plano. Então, ela é um escalar de SO2, mas é a terceira componente do vetor do ponto de vista de SO3. Então, algo que pode ser vetor de um ponto de vista, mas escalar sobre outro ponto de vista. Então, é essa a situação. Um cara como eu, que não é Einstein, ele não consegue fazer essa pergunta, por que a variação da luz é mantivetiva? Eu sou um cara pequeno. Eu estou entendendo até agora que você está com uma teoria de uma dimensão, trabalhando em uma dimensão, e congelando o resto. Não, eu estou dando um exemplo. Não estou trabalhando com uma dimensão, estou trabalhando 4 dimensões espaciais. Agora estou dando um exemplo. Quantas transformações... Sim, eu entendo, você está com uma carroça com uma corda. Certo. Você está com aquela corda. Aquela corda que você está puxando, eu a 4. Tá, por exemplo. Então você está puxando com ele, total, vai fazer uma dinâmica com ele e está puxando uma carroça. Então, e a carroça são os outros 3. Mas por enquanto você está com isso. Daí, se aqueles outros 3, que são as dimensões, né? Eles têm uma participação na fisicidade, vamos ver o que você vai falar. Mas por enquanto eu entendi o seguinte, você puxou um fio. Tem um exemplo, porque na verdade esse grupo SO4, ele é um grupo que mede parâmetros. Quais são todas as transformações possíveis que eu posso fazer nesse plano? Eu posso fazer um boost no tempo com X, uma transformação, TX. Posso fazer um boost no tempo com Y, TY. Um boost no tempo com Z, TZ. E um boost no tempo com W, TW. Então eu posso fazer 4 boosts. Agora, quantas rotações eu posso fazer? Eu posso fazer uma rotação no plano XY, no plano YZ, no plano ZX. Depois, posso fazer uma rotação no plano XW, no plano YW
e no plano z'. Então eu tenho 6 rotações e 4 bustes. Então me dá um grupo com 10 parâmetros, que é o número de parâmetros do grupo SO14, né? Esse grupo aí que é um grupo tipo decíclico. Então, nós temos 10 parâmetros correspondentes a 4 bustes e 6 rotações. Agora, claro, eu posso escolher qualquer transformação. Eu posso pegar um boost aqui, posso pegar uma rotação aqui. Então, eu dei um exemplo muito particular. Suponhamos que eu esteja pegando essa transformação. Então, e aquelas coisas não tem. Aí não estou mexendo nas outras. Agora eu posso pegar essa. Aí não pego nas demais. Posso fazer essa. Não faço aqui. Eu tenho 10 transformações independentes que eu posso fazer. Esse é o sentido do grupo. Agora, a invariância da luz nesse espaço, ela vem daqui. Quer dizer, o que eu estou postulando, universalizando para outras dimensões o postulado de Einstein? Aqui. C2 dt2 menos dx2 menos dy2 menos dz2 menos dw2 é invariante. Então eu vou fazer transformações que deixam invariante o meu elemento de linha. Então, as transformações que vão sair dessa invariância são as transformações de SO4. Então, não significa que eu tenha que fazer sempre transformação congelando tudo. Eu posso fazer uma transformação mais ampla, mas eu peguei um exemplo muito particular que só envolvia tempo nada. É isso que eu estava fazendo. Essa que é a ideia. Então, você vai para outras dimensões, mas você impõe o postulado da invariância da luz naquela dimensão mais alta também. Vamos lá, então. Então, essa é a atribuição do meu potencial de Higgs. Vamos pegar o field strength em 5 dimensões. Então, o nosso field strength é esse aqui. F μ, como sempre, dμ ani menos dμ ani. Então, devido à antissimetria, né, eu vou ter componente do tipo tempo, espaço. Então, eu vou poder pegar o seguinte: meus índices estão correndo de Mi chapéu 4. Os índices podem ser ou da categoria Mi chapéu ou da categoria 4. Então, é claro, eu vou poder, desse F mini aqui, formar um F Mi chapéu, Mi chapéu. Posso pegar essa expressão aqui restrita ao espaço-tempo quadridimensional. Então, isso aqui vai ficar dmi ani menos dmi ani. Então, vamos pensar, esse objeto aqui também é uma matriz antissimétrica 5x5. Então, a matriz antissimétrica 5x5 tem 10 elementos independentes. Aqui, ó, estou pegando esses índices aqui, correm de 0 a 3, então são 4. Aqui tem 6 elementos. Eu posso pegar F 0, 1, 0, 2, 0, 3. 1, 2, 2, 3, 3, 1. Então, eu tenho 6 componentes aqui. Agora, eu posso também misturar um índice do espaço de Minkowski quadridimensional com o índice 4. Então, isso aqui vai ficar dmi chapéu A4 menos D4 ami chapéu. Então, isso aqui são todas as componentes do F mini 5-dimensional escritas em termos das componentes quadridimensionais. Então, eu posso explicar, eu posso separar o F mini em 5 dimensões num setor puramente quadridimensional, mais o setor envolvendo a quarta componente. Claro que eu poderia pegar também o F4 Mi chapéu, mas é o antissimétrico desse. F4 Mi chapéu é menos F Mi chapéu 4. Então, está na mesma categoria. Mi chapéu 4. Mi chapéu 4. Mi chapéu A4. Então, isso aqui eu não preciso fazer. As 10 componentes independentes daqui são assim, elas se decompõem em 6 no espaço de Minkowski. Então, essas 6 aqui estão no espaço de Minkowski quadridimensional, com tempo e 3 espaços. E essas aqui estão no setor da quarta dimensão do espaço-tempo 5-dimensional. Essas aqui estão no espaço-tempo de 5 dimensões. Só que, claro, estou pegando só a direção 4, a direção W das 5 dimensões. Então, esse setor aqui está com um pé nas 5 dimensões e esse setor aqui não vê a quinta dimensão, a quarta dimensão espacial ou a quinta dimensão espaço-temporal. Então, aqui
eu tenho Maxwell, puramente Maxwell quadridimensional. Aqui é que eu tenho alguma novidade. Isso aqui é um campo escalar. Então vamos olhar essa teoria como se a gente estivesse projetando agora esse sistema no mundo quadridimensional. Então vamos olhar aqui. Você não seria um F4-4? É antissimétrico, não pode. Seria B4A4 menos B4A4. Era zero. O F é antissimétrico, ele não pode ter dois índices iguais. É igual Maxwell. Não pode ter F33. Então, qual é a presença do tensor antissimétrico e na quinta dimensão? Então, aqui está a presença do tensor antissimétrico. Mas ele mistura com as outras, né? Isso, ele está misturado. Agora nós vamos desacoplar como isso. Aí agora vem, vamos dizer assim, um postulado. Então, o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está me dizendo, vamos escrever aqui então, justamente. Quem é o F? Esse pezinho, mi chapéu, esse índice está no mundo quadridimensional e o índice 4 está na quinta dimensão. Então, isso aqui é dmi, chapéu, A4, como você falou. Então, nós vamos retomando aqui. D4, a mi, chapéu. Então, nós vamos fazer agora a seguinte prescrição. O modelo é geral. Vamos fazer uma hipótese de trabalho. Vamos supor que física eu extraio desse sistema se eu supuser que eu vou estudar esse sistema restrito à seguinte situação: nenhum campo depende da quinta dimensão. Então eu vou supor que qualquer componente do AMI 5-dimensional não depende de dado, depende T, X, Y, Z, não depende de dado. E nem o F mini. Então, o que nós estamos supondo a prescrição que nós estamos colocando é que qualquer campo, a derivada em relação à coordenada W de qualquer campo, atuando em qualquer campo, dá zero. Não é uma situação geral, porque nós estamos tentando ver, isso se chama prescrição de redução dimensional. Nós estamos tentando ver que física, será que ela é sensata ou não? Será que é uma boa física ou não? Eu posso extrair desse modelo, considerando uma situação particular. Nenhum campo depende da coordenada Z. Eu tenho a coordenada Z, tenho campos com projeção ao longo da coordenada Z, mas o campo não depende de Z. É como se tivesse um espaço-tempo tridimensional. Eu pego um campo vetorial A que dependa, por exemplo, só de X e Y. Posso pegar um campo vetorial que tem as três componentes, mas não depende de Z. É uma situação particular. Então, nós estamos estudando uma situação particular. A situação particular que nós estamos estudando é essa aqui. Nós estamos querendo matar a quinta dimensão. Isso, estou querendo matar a dependência na quinta dimensão. Não estou matando a quinta dimensão, porque eu não estou matando isso aqui. Mas eu estou matando a dependência na quinta dimensão. Na quinta dimensão, espaço-temporal. Tá? Essa que é a situação. É um caso particular? É. Será que eu extraio alguma física daí ou não? Essa que é a situação. Eu estou Pode querendo falar. ser chato, mas eu estou querendo. Eu não vi quando o teu FMI não tem termos na quinta dimensão, não forma uma quinta dimensão pura, um FMI 4-4. Pois é, se você pegar. Você disse que zero. F 4, 4? Ele é zero. É, porque você tem Então aqui você 4. não tem. A 4. Mas é como o Maxwell. Eu não tenho F33. Eu não sei, tenho. mas tudo bem. Mas o fato é que no Maxwell você tem os três campos. Aí você não tem. Maxwell tem o quê? Você mistura com 3, com 2. Aqui também. No Maxwell você tem física dele. 3 dimensões. Sim. Está misturando. Aí você diz, eu queria saber, eu queria ter uma física na quinta dimensão pura. Entendeu assim? Aí você não tem. Você não tem dinâmica na quinta dimensão. Mas aí você já está querendo retirar a dinâmica. Agora, se eu não impuser isso, aí eu tenho dinâmica na quinta dimensão. Está aqui, ó. Mas aí você tem uma dinâmica interconectada, né? Da quinta com a. Mas é como o Maxwell em 3 Eu dimensões. sei, mas digamos, eu só queria. É que o Maxwell você faz um pacote geral. Aqui também. Não, você está querendo dizer, eu tenho uma quinta dimensão. Não, mas aqui eu tenho um pacote geral, é só porque eu dividi o pacote. Eu mostrei dentro do pacote o que eu tenho é isso e isso. É como se eu pegasse Maxwell, eu poderia pegar Maxwell em 4 dimensões e dizer o seguinte: eu tenho F mini,
que envolve P, X, Y e Z. Aí eu posso pegar, dividir esse F' aqui em dois setores. Um setor que vai ter F01, T com X, T com Y, T com Z. Não, vou ter T com X, T com Y. X com Y e X com Z. E agora? X, Y, X, Z, XY, então vou pegar 0, 1 e 2. Então 0 com 1, 0 com 2, X com Y, tá certo. Depois eu posso pegar aqui F0Z, é o que eu estou fazendo aqui. FXZ e FYZ. Eu posso quebrar meu matrix dessa forma. Aqui eu tenho tudo, como você falou, eu tenho o pacote todo. Aqui eu tenho a componente tempo com X, tempo com Y e X com Y. Estou pegando aqui o setor T, X e Y. T com X, T com Y, X com Y. Aqui eu estou pegando o setor T com Z. 0 com Z, X, estou pegando tudo que tem em Z. Então estou pegando T com Z, estou pegando o setor em Z. T com Z, X com Z, Y com Z. É o que eu fiz aqui. Eu peguei tudo que não tem 4 e tudo que tem 4. Aqui eu fiz isso. Eu peguei tudo que não tem Z e tudo que tem Z. Então, as 6 componentes do F' se decompõem dessa forma. 3 aqui e 3 aqui. Das 6 componentes que tem aqui. Aqui eu tenho 10 componentes. E aí eu dividi 6 aqui, 4 aqui. Quer dizer, eu não perdi nenhuma informação fazendo isso, como aqui também eu não perdi nenhuma informação fazendo isso. Eu não joguei nada fora. Eu simplesmente separei. Só isso. Agora, eu começo a jogar coisa fora quando eu imponho isso aqui. Aqui, por exemplo, se eu disser, nada depende de Z. Então, a derivada em relação a Z. Se tivesse um tensor simétrico, você teria uma coisa de se eu tivesse um tensor simétrico, aí eu poderia ter. É a diferença. Tensor é antissimétrico. Essa aqui é a diferença de Maxwell para trazer para a gravitação. Tá certo. Mas é bastante razoável pedir que o campo não dependa da quarta coordenada, né? Porque se a gente pensar que o campo depende dessa coordenada, o campo aqui que a gente está medindo no nosso mundo poderia ter um valor que muda sem nenhuma explicação. Exato. Ele muda onde é que está a coordenada Z. Então essa é uma prescrição. Agora, claro, se você imaginar, você pode fazer uma outra prescrição, que é a prescrição de compactificação. Você pode dizer, existe uma quinta dimensão. Mas essa quinta dimensão é uma dimensão, tipo que a luz é clara, é uma dimensão pequena, circular, então você não impõe independência na quinta dimensão, você impõe periodicidade na quinta dimensão. Então essa é uma outra prescrição. Então se você faz redução dessa forma, você tem um resultado. Se você faz redução por compactificação, você tem outro resultado. Então uma teoria em mais dimensões, ela pode dar diferentes teorias em dimensões mais baixas, né? Você pode usar a prescrição da redução, vamos dizer, trivial, que é supor, como você está falando, nós não vemos a dependência na dimensão extra, ou então eu posso dizer, não existe essa dimensão extra, ela faz sentido, mas meus campos, eu vou impor uma certa condição periódica. Essa dimensão extra é compacta, ela não é uma dimensão infinita, ela não vai de zero, de menos infinito a mais infinito, é uma dimensão que vai de um zero até um comprimento L. E aí eu vou imponho uma condição de periodicidade e a gente consegue obter, a partir desses campos, uma série de campos que não dependem que dependem das coordenadas T, X, Y e Z, mas na dimensão W, elas vão ser periódicas. Você obtém uma outra teoria a partir disso. Então é um outro esquema de redução dimensional. Na verdade, existem muitos esquemas de redução dimensional. A pergunta é, qual é a melhor física? Então você tem que ver, faço vários esquemas, cada esquema me dá um resultado e você vai tentar fazer observações ou medidas para ver dessas reduções qual pode ser a melhor. Certo? Nós estamos escolhendo essa redução, que é a dinâmica dos campos em 3 dimensões é completamente independente da quarta dimensão espacial. Então, 3 dimensões espaciais, X, Y, Z. Mas nada depende de nada. É essa a prescrição que eu estou adotando. O que nós vamos obter daí? Vamos ver. Então, a gente fez essa separação aqui. Tá, agora sim, agora vamos começar a restringir. Vamos começar a usar isso.
nada tem que dizer. Então, essa componente aqui não existe. Então, esse field strength aqui, essa componente do field strength, começa a ser o gradiente de um escalar. A4, nós associamos a esse escalar. A4 em cima é o φ. Então, A4 embaixo é menos A4 em cima, é menos φ. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter F, Mi chapéu, isso aqui continua sendo, então isso aqui é igual a Maxwell, é dmi ali, menos dmi ali. Então, isso aqui é Maxwell. Agora, com essa prescrição que nós estamos impondo, Fmi4 vai ser menos gradiente do A4, que é o φ. O A4 em cima é o φ, o A4 embaixo é menos φ, por isso que aqui vai ficar menos dmi φ. Então, agora nós estamos dizendo que essa componente que mistura a quinta dimensão com o setor de Minkowski, ela se comporta como gradiente de um escalar. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o termo de Maxwell, Bom, vamos fazer isso aqui. Então, vamos começar a olhar essa equação aqui desse ponto de vista. Todos esses índices aqui variam de 0 a 4. Então, vamos supor agora que vamos tomar esse índice aqui como um índice do espaço de Minkowski quadridimensional. Então, esse índice aqui vai ser chapéu. Então, vamos pegar Mi igual a Mi chapéu. Ou seja, 0, 1, 2 e 3. Então, nós vamos ter dmi F, Mi chapéu, menos, tem 1 sobre Mi zero. 1 sobre Mi zero. Aí depois, mais, Psi. Aí, Epsilon, Mi chapéu. Aí vamos ter alfa, beta, gama. Alfa, beta, gama, delta. F, alfa, beta, F, gama, delta, igual a J, Mi. Então, tudo isso aqui vai estar, isso aqui é 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Claro, agora, esse índice aqui, ele está correndo em 5 dimensões. Então, ele vai ter 2 configurações de índice. Eu posso colocar 1 sobre Mi zero, F, dmi chapéu, F, Mi chapéu. Então, primeiro eu estou botando todas as possibilidades desse índice varrer de 0 a 3. Agora tem a outra possibilidade, ele pode ser 4. Então, nós vamos ter mais 1 sobre Mi zero, D4, F4, Mi chapéu. Mais Psi, Epsilon, Mi chapéu. Então, esse índice aqui pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então, um desses índices aqui vai ter que ser 4. Todos os 5 índices têm que ser diferentes. Nós não podemos ter nenhum índice repetido. Se esse índice aqui está variando de 0, 1, 2, 3, esses índices todos aqui não podem apenas variar de 0, 1, 2, 3, porque senão não estaria repetido. Vamos dizer que se isso aqui fosse, por exemplo, 3, aí eu tenho alfa, beta, gama, delta. Se esse alfa, beta, gama, delta varrer de 0 até 3, como eles têm que ser todos diferentes, eu teria que ter 0, 1, 2, 3. Aí esse 3 encontraria esse 3. Então, como esse índice aqui foi selecionado no espaço 0, 1, 2, 3, que é quadridimensional, pelo menos um desses índices aqui vai ter que ser o índice 4. Então, essa soma aqui vai se abrir em 4 somas. Eu vou ter Mi chapéu, por exemplo, o índice alfa pode ser 4. Aí aqui vai ficar beta, gama, delta. F, 4 beta, F, gama, delta. Estou fazendo o somatório. Quando eu estiver somando sobre todas as possibilidades de índice, uma hora esse índice aqui vai poder ser 4. Então eu vou ter mais Psi, Epsilon, Mi chapéu, alfa, 4, gama, delta. F, alfa, 4, F, gama, delta. Mais, vamos voltar para cá.
Si. Agora, esse índice aqui agora pode ser 4. Então, nós vamos ter epsilon, ni chapéu, alfa, beta, 4, delta, F alfa, beta, F, 4, delta. E, finalmente, mais, olha, esse índice aqui pode ser 4. Então, você tem epsilon, ni chapéu, alfa, beta, gama, 4, F alfa, beta, F gama, 4, igual a J ni chapéu. Então, essa equação se abre dessa forma. Agora, é claro, esses termos aqui são todos iguais. Por quê? Esse cara aqui é 4 beta. Aqui, alfa é um índice saturado. Então, nada me impede, por exemplo, esse beta aqui é um índice saturado. Então, nada me impede de chamar beta de alfa. Então, eu posso chamar isso aqui de alfa e isso aqui de alfa. Agora, epsilon 4 alfa é menos epsilon alfa 4. F4 alfa é menos F alfa 4. Então, se eu trocar o alfa com 4 simultaneamente aqui e aqui, eu não pego nenhum sinal menos. Então, esse termo aqui acaba sendo igual a esse aqui. Agora, então esse termo está aqui. Agora, nós temos o 4 aqui. Mas vamos pensar o seguinte: esse delta é um índice mútuo, é um índice saturado. Então, eu posso chamar o delta de alfa. E posso chamar o alfa de delta. Nada me impede de chamar o beta de gama, que é índice saturado. Então a gente vê o seguinte, ó, F4 alfa, F alfa 4, F gama delta, F delta gama. Então, esse cara aqui é menos esse. Então eu vou botar aqui alfa 4. Ganho um sinal menos. Mas vou trocar aqui gama com delta. Vai ficar delta gama. Ganho outro sinal menos. Então, esses dois sinais menos se compensaram. Agora, eu vou reconstituir essa ordem aqui. Vou trazer o alfa para cá, para perto do ni chapéu. Então, o alfa vai passar 3 vezes. Ele vem para cá, vai passar 3 vezes, vai ganhar um sinal menos. Aí, eu vou trazer o 4 para o lado do alfa. Passa 2 vezes. Não vai acontecer nada. Passou 2 vezes. Agora aqui eu tenho delta e gama, aqui eu tenho gama delta. Então aqui eu vou trocar. Eu boto alfa 4, gama delta. Ganho um sinal menos, que compensa com esse. Então esse termo aqui desaparece e boto um fator 3 aqui. Agora finalmente esse termo aqui. Mesma coisa. Vou chamar o gama de alfa, o alfa de gama. Aí eu vou renomear o índice beta, vou manter beta. Não, vou chamar o alfa de gama, que eu quero ficar alfa 4, vou chamar o gama de alfa. E o alfa de gama. E a mesma coisa, vou chamar o beta de delta. Agora só renomeei índice. Agora, alfa 4 está aqui, alfa 4 está aqui. Gama delta está aqui, gama delta está aqui. Agora eu vou reconstituir a ordem do epsilon. Esse 4 vem cá para frente, então esse alfa vem cá para frente, não vai acontecer nada, vai ficar ni chapéu, alfa, gama, delta, 4. Aí eu vou trazer o 4 aqui para o lado do alfa. Boto o 4 aqui, não acontece nada. Gama, delta. Então esse termo acaba também sendo igual a esse. Então esse termo aqui desaparece e aqui dá um fator 4. Então, quando eu pegar a equação de Maxwell em 5 dimensões e projetar esse índice aqui nas 4 primeiras dimensões do espaço de Minkowski, 0, 1, 2 e 3, eu ganho essa equação aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então eu vou simplificar mais. Então essa equação, só para não ficar carregando demais, deixa eu apagar isso aqui. Então essa equação ficou mais 4 vezes Si, epsilon, ni chapéu, alfa, 4, gama, delta. F alfa 4, F gama delta. Igual a J ni chapéu. Então, a equação está cada vez mais próxima das 4 dimensões de Minkowski. Agora, como esse índice aqui é 4, nenhum índice mais pode ser 4.
Então, o que nos resta, a única possibilidade que nos sobra, se esse índice aqui for 4, é que esses três índices necessariamente têm que estar no espaço de unipode. Então, como esse índice aqui é 4, necessariamente esses três índices têm que ter o chapéu. Estão no espaço de unipode quadridimensional. Alfa, gama. Então, essa equação agora, ela está totalmente no espaço, deixa eu apagar isso aqui, totalmente no espaço de índice aqui, por exemplo. Então, vamos escrever essa equação. A primeira equação que nós tivemos, né, a partir das 5 dimensões, quando esse índice estiver confinado ao mundo quadridimensional, a gente ganhou a seguinte equação de Marx. 1 sobre μ0 dmi chapéu, F, mi chapéu, típico máximo, 4 dimensões. E aí agora temos esse termo aqui, mais 1 sobre μ0. Agora lembrando, isso aqui é uma derivada 4. Nada depende da coordenada W. Então, qualquer derivada que eu tiver em relação à coordenada W é zero, por prescrição. Essa foi a nossa prescrição de redução dimensional. Vamos estudar essa teoria no regime em que nenhum campo dependa de W. Então, esse termo aqui desaparece. E aí sobra para nós esse termo aqui, mais 4 π epsilon, mi chapéu, alfa chapéu, 4, gama chapéu, delta chapéu. F, alfa chapéu 4, F, gama, delta, igual a J. Agora, eu estou completamente em 4 dimensões. Por quê? Porque isso aqui nós já vimos. Isso aqui para nós, a gente tinha feito, D alfa, chapéu A4, menos D4, A alfa, chapéu. Nada depende da quarta componente. Então, esse termo aqui vai embora. A4 embaixo é menos φ. Então, esse termo aqui vai ganhar um sinal menos. E ele vai dar para nós aqui menos a derivada de chapéu. Acho que o menos ficou. O gradiente, né? Derivada de chapéu, alfa chapéu, φ. Então, ficou isso aqui para nós. Vou apagar isso aqui. Então, essa é uma equação que, devido à nossa prescrição de redução dimensional, ficou restrita ao mundo de unipode, que é essa equação que está completamente no mundo quadridimensional. Tudo aqui é unipode, quadridimensional. Todos esses índices aqui só podem ser 0, 1, 2 e 3. Aqui aparece o gradiente desse escalar. Então, essa equação continua sendo uma equação de Maxwell não linear, no sentido de que apareceu um campo novo. Apareceu esse campo aqui, que é o campo φ. Agora, quer dizer, então, tem esse campo e esse campo. Nós não temos uma equação ainda do campo φ. Quer dizer, essa equação aqui é típica equação de Maxwell para o F finito, mas só que aparece essa correção nova não linear. Vamos ver agora o índice μ sendo 4. Agora o nosso índice μ é 4. Vou projetar essa equação quando isso aqui for o eixo, a quarta dimensão espacial. Então, vamos ficar 1 sobre μ0, dmi, f, μ4, mais psi, epsilon 4, alfa, beta, gama, delta, alfa, beta, gama, delta, F, alfa, beta, F, gama, delta, igual a J4. O que significa J4? J4 significaria alguma corrente, a projeção de alguma corrente na direção 4. Então vamos imaginar, será que eu tenho alguma coisa? Quer dizer, se isso aqui é uma corrente de matéria,
Será que eu tenho alguma matéria fluindo nessa quarta dimensão? Vamos deixar isso aqui, então, o J4, do ponto de vista da física de Minkowski, né, da física quadridimensional 0, 1, 2, 3, é um escalar. É a quarta componente de um vetor em 5 dimensões, é a quarta componente espacial. Então, do ponto de vista de Maxwell, em 4 dimensões, isso aqui faz o papel de alguma densidade escalar. Então, vamos deixar isso aqui por enquanto. Não tem nenhuma derivada aqui. Então, em princípio, isso aqui não é zero. Vamos deixar assim. Agora, qual é a restrição que nós temos aqui? Ó? Esse cara aqui nós já vimos. Ó. F, Mi4. Como esse índice aqui é 4, esse índice aqui só para o chapéu. Vou botar o chapéuzinho dele, exatamente. Esse índice aqui vai ficar necessariamente chapéu. Porque aqui já é 4 e não pode ter índice repetido igual. A mesma coisa aqui, como esse índice aqui é 4, eu posso botar chapéu em todo mundo. Tenho certeza que todo mundo aqui vai ser 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então essa equação agora também está projetada no espaço do Minkowski. Lembrando aqui, F, Mi chapéu 4, F, D, Mi chapéu A4, menos D4, A, Mi chapéu. D4 em cima é a mesma coisa que D4 embaixo. Então isso aqui é uma derivada em relação a W. Pela nossa prescrição, impomos que isso seja zero. Sobrou aqui, ó, agora A4 em cima é o φ. Então aqui está me dando 1 sobre Mi0, derivada Mi do φ. O D'Alembertiano, quadridimensional. Por isso eu vou botar um chapéuzinho em cima dele. O D'Alembertiano, 1 sobre C2, quer dizer, 1 sobre C2, D2, DT2, menos D2, DX2, menos D2, Y2, menos D2, DZ2. É o Laplaciano quadridimensional. É o Laplaciano típico mesmo do espaço do Minkowski, atuando em φ. Isso aqui é φ, em cima. Então, olha só, uma equação tipo Klein-Gordon. Então, esse campo φ é um campo escalar de natureza típica de Klein-Gordon. Só que ele não é um campo escalar livre. Ele está acoplado não só a essa corrente externa, mas a esse campo aqui que está dando aqui para nós. Ó. Se nós formos lembrar da definição visual, vamos lembrar um meio de... Nós estamos no espaço quadridimensional. Então, esse tensor aqui agora, isso aqui é epsilon 4 alfa beta gama delta, que eu posso escrever, devido à antissimetria, como sendo alfa, beta, gama, delta, 4. Se a gente quiser impor epsilon 0, 1, 2, 3, 4 em 5 dimensões é mais 1, então esse cara aqui, sendo mais 1, esses caras aqui estão correndo no espaço do Minkowski. Então esse tensor aqui, quando esse último índice aqui for 4, ele coincide exatamente com o leve típica de Minkowski. Eu vou identificar esse tensor aqui, essa densidade tensorial de leve típica, é exatamente, como esse índice aqui é 4, aqui só vai poder ser 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então isso aqui é o leve típico de 4 dimensões, alfa, beta, gama, delta. Então, nessa proposta de redução dimensional, eu vou identificar esse cara aqui, eu passei isso aqui para cá, novo troca de sinal. Então, isso aqui é o nosso leve típico do espaço de Minkowski, alfa, beta, gama, delta. F, alfa, beta. Então, nós estamos no espaço, né? Tudo aqui agora é quadridimensional. Eu perdi toda a referência ao mundo 5-dimensional. Agora, eu posso usar aqui a definição do dual só para facilitar, se nós quisermos, né? A gente pode dizer um meio, quer dizer, um meio de epsilon. Aqui eu esqueci de botar um fator 4, né? Se eu esqueci fator 4. Aqui tem 4. Obrigado. Então, se quiser, a gente pode também usar. Então, aqui eu posso chamar um meio. Posso deixar assim, ou se quiser, posso colocar um meio de epsilon, alfa, beta, gama, delta, F, gama, delta, usando essa definição, isso aqui é o do alfa, F, alfa, beta.
esse fator 2 aqui. Então eu posso pegar epsilon vezes esse f aqui, vai dar 2 vezes o dual. Então eu posso botar o fator 2 aqui e posso substituir. Tiro o epsilon. Então fica f alfa beta. E aqui fica o dual f alfa beta. Na equação lá de cima dá para fazer a mesma coisa. Dá para fazer a mesma coisa, exatamente. Eu posso chegar aqui, vamos só melhorar essa equação um pouquinho. Exatamente, eu posso trazer o 4 para cá, aí vai dar. Se eu trouxer o 4 para cá, ele passa 2 vezes. Aí eu vou identificar esse carinha aqui como leve típica das 4 dimensões. Mi alfa, gama delta. Mi alfa, gama, delta. E aí agora, como o Thiago sugeriu, aquele epsilon contraído com esse f aqui vai dar o fator 2, então vai ficar 8 vezes. E aí aqui eu posso substituir pelo dual. F, aqui está gama delta, mi alfa. Aqui é f dual. Mi alfa em cima. É delta, né? Não, foi mi alfa, né? Isso. Ali, a ordem é qual? Mi alfa. Mi primeiro, né? Mi alfa. Mi alfa. Tá certo, obrigado. Isso. Então aqui ficou o dual. Então deixa eu apagar essa equação aqui, que essa para não confundir muito. Então nós ganhamos 2 equações de campo. Então não tinha, na eletrodinâmica em 5 dimensões, não tem campo escalar. Na eletrodinâmica em 4 dimensões, nós temos um escalar acoplado. Então, deixa eu botar aqui só para simplificar. Vou botar assim, F chapéu, F tio, né? Mi alfa, V alfa aqui. E só para ficar um pouquinho mais simplificado. Igual a J. Então, nós ganhamos esse conjunto de equações acopladas. Quer dizer, é um sistema não linear. Ele só não é não linear no sentido puramente eletromagnético, porque aparece um campo. O que as 4 dimensões erram? Elas erram em excitação escalar. Então, existe um escalar em jogo aí. E esse escalar não é livre, ele está acoplado a essa densidade aqui, está aqui acoplado a esse F. Quer dizer, a gente agora pode olhar essas equações do ponto de vista... Agora eu vou pensar o seguinte, só para simplificar a notação. Nós agora saímos das 5 dimensões. Estamos no mundo das 4 dimensões. Então, como todos esses índices aqui já estão identificados em 4 dimensões, eu vou tirar o chapéu. Né? Quer dizer, mi chapéu, todos esses índices vão de 0 a 3. Mas no momento que eu agora já perdi a minha conexão com o mundo 5-dimensional, nada mais aqui é do mundo 5-dimensional, então eu vou, só por uma questão de limpeza de notação, tirar o chapéu, porque agora nós estamos no espaço de Minkowski usual. Claro, qual é a memória, a lembrança das 5 dimensões? A lembrança das 5 dimensões é a presença desse escalar. Então eu ganho uma teoria de Maxwell acoplada de uma forma não linear a esse escalar. Então agora, só por uma questão de limpeza de notação, a gente pode tirar todos esses índices de chapéu. Então, ganhando uma teoria típica, F mini, Mi alfa, B alfa, e aqui J. Eu tenho uma corrente de matéria, quer dizer, o campo de Maxwell, ele está acoplado a essa corrente, uma corrente eletromagnética. Agora eu tenho um campo neutro, um campo escalar, real. Ele é neutro, não tem carga. Acoplado aí, tem uma eletrodinâmica em que agora tem uma excitação neutra. Essa excitação não tem nenhuma presença de massa, tem um termo de Klein-Bondner que é uma interação. Então eu posso tirar esse chapéu daqui, podemos tirar o chapéu de todos os lugares. E agora esse campo escalar tem um J4, que eu vou associar esse J4 aqui a uma densidade escalar. Aqui, geralmente a gente associa esse Jni, a componente 0 é C-ρ, e a componente espacial é a corrente, a densidade de corrente J.
Para não ter confusão com esse ρ aqui, eu vou chamar esse J4 aqui de uma outra densidade, que eu vou chamar, sei lá, uma densidade ρ, uma densidade sigma. Então, essa densidade aqui, essa sigma, é uma densidade de matéria, algum tipo de matéria, alguma entidade que se acopla ao campo φ. O que pode ser esse sigma aí? Então, vamos discutir agora. Pode falar. Você falou que o campo ele era neutro. Ele é neutro em que sentido? Neutro no sentido de que ele não tem carga elétrica, ele é um campo real. Se ele é um campo real, eu não posso associar a carga elétrica. A carga elétrica está associada com a simetria 1. Então ele não tem carga, ele não tem fase. Então ele não pode ter carga elétrica. Ele é neutro no sentido de que ele, quer dizer, ele é um campo escalar real, e por ser um escalar real, ele é como neutro, tão neutro quanto o fóton. Então tem dois campos aí, um campo de spin 1, tem um fóton, que está aqui, no AMI, e tem um escalar. Então esse fóton e esse escalar estão acoplados através dessa equação. Vamos escrever essas equações em termos de campo elétrico e campo magnético, só para ficar a coisa mais plausível. Por exemplo, se nós tirarmos a derivada dNi dessa corrente, tirar a quadridivergência dessa equação, vai ficar dNi F min. Isso aqui é identicamente zero. Quando eu tirar a derivada dNi desse termo aqui, eu vou produzir dois termos. dNi F tilde alfa vezes d alfa φ. Mais F tilde alfa dI d alfa φ. Esse termo aqui é zero pelas identidades de Bianchi. Isso aqui são exatamente as equações de Marx homogêneas, identidade de Bianchi para o F. Então isso aqui é zero como uma identidade. E agora, esse cara é antissimétrico. Isso é simétrico. Então isso aqui também é zero por questão de simetria e antissimetria. Então esse termo não tem. Então dNi, Jni é zero. Então, claro, aqui nós temos a conservação da corrente. Não perdemos nenhuma informação sobre isso. Agora, esse campo aqui, eu não tenho como tirar nenhuma divergência. Quer dizer, essa equação, quer dizer, essa densidade aqui é uma densidade escalar. Então ela não tem uma equação de continuidade, porque ela não tem parte vetorial. Não tem como tirar uma equação de continuidade com uma grandeza escalar. Então essa equação. Agora, a pergunta é, o que poderia ser a fonte para esse escalar? O que nós vemos no mundo quadridimensional que poderia ser a fonte para esse escalar? Claro, eu posso dizer, isso aqui é zero. E aí eu ganho uma equação homogênea. Tudo bem, mas é não linear. Quer dizer, esse campo, de qualquer maneira, o campo eletromagnético, ele está alimentando esse escalar. Eu posso jogar esse termo para cá, quer dizer, tirar esse termo daqui e trazer ele para cá. Menos 2π F. Vou botar assim, produto escalar. F está indicando que todos os índices estão contraídos. Então isso aqui está fazendo o papel também de uma densidade do campo φ. O que é essa grandeza aqui? Quando nós vamos analisar. A gente já sabe, a gente já viu em algumas ocasiões o que é essa grandeza. Então, vou deixar esse sisteminha. Deixa eu ver que eu acho que está sem relógio agora. Você tem relógio aqui, gentileza? 5h30. Então, vou dar um intervalinho agora e a gente daqui a 15 para esse seja retorno. Acho que a gente pode até ir 7 horas. Vou dar um tempinho só para tomar uma aguinha também. 15 minutos, tá, gente?